Estamos iniciando mais um vídeo no nosso curso, do seu curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Começamos esse curso, esse canal, a partir do mês de março para abril, em que iniciou a pandemia, estivemos em quarentena. E foi uma bênção porque tem ajudado muita gente e tem nos ajudado também. Você tem nos falado de várias formas. E eu gostaria que o missionário Guilherme estivesse orando para a gente iniciar mais esse capítulo 14. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, quero neste momento te agradecer por essa oportunidade de estarmos novamente, Pai, meditando a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha colocar amor pelas Tuas palavras, que o Senhor venha colocar prazer e cada vez mais, Pai amado, desejo em aprender mais o Senhor e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aqui você tem aprendido na prática o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o discipulado que Ele nos ensina como discípulos. E hoje vamos estudar um texto. Iniciamos com um texto em que nós podemos aprender com Jesus mesmo, Ele não estando presente nessa situação, né? Mateus capítulo 14, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Diz assim: Por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ele. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Muito bem, interessante que Mateus ele não deixa de registrar esse episódio importantíssimo, né? Ele para ali aquela série de parábolas por algum momento e começa a registrar, né, esse episódio qual envolve João Batista, aquele que eu e você vimos, o qual foi o precursor, né, aquele que pregava no deserto, uma pregação de arrependimento, aquele o qual participou do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que o tempo todo testemunhou de Jesus. A fama dele, logicamente, né, tomou conta ali de toda a região, chegando aos ouvidos do rei e grande popularidade entre todos. Nós podemos perceber aqui que o rei tinha receio de fazer alguma coisa com João Batista pela popularidade, no sentido de que todos, de certa forma, ouviam, né, a pregação, embora nem todos aceitassem a pregação de João Batista, mas todos pelo menos estavam cientes da sua pregação, da sua mensagem. E eu quero que você também preste atenção de que a consequência, e muitas vezes realmente a gente percebe que se torna um fruto, né? Realmente assim, uma consequência de fato para aqueles que vivem na verdade e para aqueles que falam a verdade, testemunham da verdade. Porque João Batista, diante de uma situação onde envolvia o rei, a gente deve ter essa noção de que o rei naquela época era soberano sobre a sua nação e muito temido por todos os povos. João Batista não temeu ele. João Batista tinha um temor muito maior do que ao rei Herodes. O temor dele vinha do Senhor. O temor dele era ao Senhor, aquele qual ele testemunhava, ao qual ele vivia. Então, diante de uma situação, né, qual vimos aqui que Herodes queria se deitar com a própria cunhada, né, a mulher do seu irmão, João Batista ele não titubeou, né, em falar a verdade, em de fato deixar bem claro que, né, que não era a vontade do Senhor que aquilo acontecesse.
Mas Herodes nunca tomou nenhum partido, justamente por conta do receio. Mas a gente vê que entra ali uma mulher, né, e acaba envolvendo. Infelizmente, mulheres sábias, virtuosas, acabam ajudando o crescimento de um homem. Mas mulheres depravadas, mulheres cegas espiritualmente, pode realmente destruir a vida de um homem, né? E infelizmente, então já deixo aí esse conselho no sentido de que ore realmente para Deus colocar uma mulher na sua vida, mulher o qual vai fazer você crescer no propósito do Senhor, e não igual essa mulher que infelizmente levou, né, a uma morte, levou ao rei, né, a optar por decapitar João Batista. Então, nós podemos ver aqui que o discipulado, ou seja, aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles serão perseguidos, consequentemente, né? João Batista, ele não bateu no rei, ele não agrediu o rei, nada disso. Ele simplesmente falou a verdade, vivia na verdade, testemunhava na verdade, e por isso ele foi perseguido. E com você não será diferente, né? Levantará pessoas que a gente absolutamente não fez nada contra essas pessoas, a gente nem sequer desejou o mal, mas Satanás irá colocar em seus corações essa maldade, esse desejo de fato de perseguir aqueles que são de Deus. Então a gente deve confiar de que, assim como foi João Batista, né, e ele descansou no Senhor, a gente também devemos viver da mesma maneira, confiando no Senhor. Amém. Glória a Deus, né? E mais aprendizados vêm por aí, tá bom? Continue conosco. A partir do versículo 13, a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muito bem. Essa situação ela é sequencial, né? Logo depois da morte de João Batista. E quando no versículo 3 diz que Jesus ouviu o que havia ocorrido com seu primo, com o profeta que ele já tinha falado sobre ele, no capítulo 11. Você deve lembrar que os discípulos de João foram até Jesus e Jesus começa a elogiar João, a multidão, dizendo: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, né? Então João Batista não era aquele homem ele levado por qualquer situação, que se deixava dominar pelos inimigos, por aqueles que os perseguiam, mas que não tinha medo da morte, né? Não tinha medo da perseguição, da violência, e ele tinha compromisso primeiramente com Deus, com a verdade. E assim Jesus também poderia ter ficado muito abalado aqui, né? Se a gente prestar bem atenção e se colocar um pouquinho no lugar de Jesus, ele estaria sozinho diante de toda aquela perseguição, diante de toda aquela hipocrisia, aquela maldade, em que João Batista ele se levantou como alguém que estava ali para apoiar o ministério de Jesus, para anunciar, e agora Jesus se encontra sozinho. Ele se retira para o deserto, a sós, né, e de barco, mas as multidões o seguem. Ele poderia ter parado, ele poderia ter desanimado, poderia ter entrado em depressão, porque ele também sabia que aquilo ali também ia acontecer com ele, né? Logo mais, Jesus também seria perseguido e morto. Mas ele entendeu que era necessário que ele pregasse ainda o evangelho, era necessário que ele acolhesse as multidões, se colocasse no lugar delas, como diz no versículo 14, que ele se encheu de compaixão quando viu aquela multidão, se colocou no lugar delas, e ali ele acolheu aquelas multidões, ensinou, alimentou aquelas multidões. É interessante que quando os discípulos vão até Jesus, né, com uma situação, com um problema,
né, de não ter comida, Jesus ele fala, olha, vocês estão buscando em mim a solução para o problema, mas vocês mesmos estão sendo preparados para isso, para alimentar as multidões, no sentido de que vocês devem acolher, não rejeitar, não lançar fora aqueles que estão vindo até mim, que querem conhecer mais de Jesus, querem estar com Jesus. E esse é o discipulado, é estar sensível às vidas que estão sedentas, que querem conhecer de Cristo, não rejeitar por motivo algum, por mais que sejam pessoas que mais tarde crucificariam Jesus, né? Essas multidões que sempre seguiram a Cristo, são elas que se reúnem todas as vezes na Páscoa, lá em Jerusalém. Todo judeu, né, a partir dos 12 anos, ele é obrigado a ir à festa da Páscoa. Então nós cremos que são essas as multidões, as mesmas multidões que seguiam Jesus, as mesmas que crucificaram Jesus, que gritaram, crucificam, justamente porque eles se deixam levar também, diferentemente de João Batista, eles são convencidos pelos fariseus, pelos chefes sacerdotes, aqueles que condenavam a Cristo, que perseguiam a Cristo, convence a multidão a escolher Barrabás e mandar crucificar Jesus. E com isso, meus irmãos, a gente entende que o processo discipulado é um amor, né, que nos move para entender que são as vidas preciosas para o Senhor, que são vidas que estão caminhando para o inferno sem Cristo, estão condenados como eu e você, antes de conhecer a Cristo, antes de seguir a Cristo, de estar aqui hoje, querendo aprender mais dele. Então, o que nós desejamos é que você continue com esse desejo de falar de Jesus, de viver esse evangelho, mas para isso você precisa se encher dessa verdade, dessa mensagem. Por isso a gente deixa a partir do versículo 22, quando Jesus anda sobre as águas, até o verso 36. E aí você finaliza o capítulo 14 de Mateus, estudando ele, se aprofundando, lendo versículo por versículo, sempre com aquele estudo dentro do contexto, para a gente entender o que realmente Jesus quer dizer em cada situação. Então, a gente estimula você a estudar esse livro. Se você ainda não começou, volte ao capítulo 1, também reveja, acompanhe nossos vídeos desde o capítulo 1 no canal Curso Bíblia Hoje, esse mesmo canal que você está acompanhando sempre. Então, se aprofunde mais, se encha dessa verdade do Evangelho poderoso para transformar, para que você tenha uma palavra para falar para a pessoa que está ao seu lado, no seu trabalho, seus parentes, seus amigos. E nós continuamos orando por você, para que você seja um verdadeiro discípulo, levando a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, fielmente, não da forma como a gente acha, né? Não da forma como a gente muitas vezes ouviu, cresceu ouvindo, mas sempre se perguntando, será que é isso mesmo que Jesus está ensinando aqui? O que será que Jesus está querendo dizer quando ele fala, deem vocês algo de comer para eles, né? É nesse sentido que a gente falou hoje, no sentido de que Jesus estava muito focado no sua missão, né? E por nenhum momento ele deixou de falar a verdade, de viver essa verdade, por mais que acontecesse o que aconteceu com João Batista, né? Mas ele continuou fazendo discípulos para que multiplicassem o amor de Deus. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.